Oi, gente, bom dia. Então vamos pro nosso vídeo, né? Dona G responde. Vocês me enviaram algumas perguntas. Eu vou botar as perguntas na tela e vou respondendo. Eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, parte um e parte 2, pela quantidade de perguntas que tinha. Outra coisa, talvez o próximo vídeo não seja desse formato. Eu quero fazer estilo TikTok, tá? Então eu tô tentando ainda me adaptar e conseguir fazer. Porque eu acho que vocês prendem mais vocês. Então eu vou tentar fazer dessa forma. Vamos lá então. A pergunta tá na tela, eu não vou ler a pergunta, tá? Eu só vou dar a resposta. Daí vocês leem a pergunta para não ficar muito cansativo. Na realidade, deixou claro que os Estados Unidos não têm interesse em ter uma relação social com imigrantes ilegais, né? Esse posicionamento do muro, depois criar a extensão do muro, não é só uma questão do contrabando, e sim da imigração ilegal, né? Principalmente com os que têm origem latina. Sim, tem muito preconceito, né, por parte dos Estados Unidos com os povos latinos, isso sempre aconteceu, mas são a grande mão de obra deles, né? Trump ainda disse numa reportagem em cadeia aberta que do povo latino vinha muito estrupador e traficante de droga. Então esse povo ele não queria dos Estados Unidos. Então assim, muito preconceituoso. Ele é preconceituoso, né? Ele é bem eloquente. E depois, quem teve a oportunidade de ler os textos sobre lá o Big Stick, né? Roosevelt, viu que não é uma coisa só do Trump, né? A gente já teve outros dirigentes, né? Presidentes dos Estados Unidos que também. E na doutrina de Monroe, eu não sei se pronuncia assim, né? Mas tudo bem. Que eles eram extremamente fechados, né? Claro que aquela época, para a época de hoje, deveria ter um amadurecimento, né? Mas muitos, muitos da população né, americana pensam como o Trump pensa. Só que não falam, né? Não estão na mídia, né? Ele está. Aqui está a pergunta, então a resposta é. Na realidade, não havia. Acho que eu pulei a pergunta, calma aí. A imparcialidade da ONU já foi colocada em xeque várias vezes, exatamente por acabar com de alguma forma se mostrando a favor e não sendo tão ríspida, né, o suficiente quando tratava do poderoso Estados Unidos. O mundo é ameaçado pela superioridade dos Estados Unidos praticamente após o fim da Guerra Fria, até pelo poder bélico que os Estados Unidos possuem, mas também agora pela influência econômica que ele tem. Então, como a ONU vai lidar, né, com tudo isso, foi a última pergunta, sendo totalmente parcial, né? Até porque se os Estados Unidos cogita se desfiliar da ONU, a organização perde muita credibilidade. Entende? Então, assim, ó, ali é uma disputa de poder, né? Então, assim, ó, a ONU, ela bota panos quentes para os Estados Unidos, isso é nítido, né? Porque ela tem muito a perder se os Estados Unidos resolve se desfiliar da ONU, né? Porque, principalmente, a credibilidade da organização. Então, é uma disputa de poder. E aí tinha uma outra pergunta que deu, que falava, só aceita, a gente só aceita. Porque qual país pequeno, principalmente, né? País subdesenvolvido, que vai querer arrumar briga com os Estados Unidos e perder grandes parceiros econômicos? Não só o próprio país, mas os países que ele também tem influência. Né? Isso aconteceu com Cuba. Então, o jeito é aceitar.
agora aqui. Faz com que os Estados Unidos, então, defendesse o seu território. Nesse período, nesse período a intenção era o quê? Era o crescimento e a afirmação entre os grandes. Então, nesse período aí, os Estados Unidos queriam se firmar. Então, os aliados políticos e econômicos então poderiam vir mais tarde. A partir do momento que ele tivesse forte o suficiente, ele poderia então comprar as brigas dos outros países, ser o bonzinho, assim como ele fez com o Panamá, por exemplo, né, que foi após esse período aí. Então, assim, foi só por isso. Na verdade, sempre é uma jogada de interesse, né? Sempre vai ser uma jogada política, uma jogada de interesse. E a doutrina de Monroe, não seria se pronunciar assim, e o Big Stick, eu vou fazer dois videozinhos curtos falando só sobre eles, mas eu vou responder essa pergunta, tá? Na realidade, não havia nenhum problema com a Europa. Foi uma jogada política, pois os Estados Unidos sabia que se os países europeus se unissem, poderiam derrubá-lo. O negócio foi mudar o foco. Então, tipo assim, eu tiro o foco de mim, faço um acordo, eu boto o foco para todos os outros países latinos, né, que ficam aqui próximos de mim. A Europa pode invadir à vontade. E aí, nessa jogada, eu tiro o foco, né, do meu próprio país. Então, foi uma jogada. Foi uma jogada dos Estados Unidos. E a proposta da doutrina é firmar as raízes de superioridade com um discurso de patriotismo. Então, assim, os Estados Unidos é América para os americanos, né? Era o slogan, né? Então, assim, o que, que eles queriam? Firmar o seu poder, a sua supremacia em cima de todos os demais países, tanto econômico quanto bélico, usando o discurso de patriotismo, né? Não, primeiro, né, pro meu povo, né, para as pessoas, para os norte-americanos. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Agora aqui, esse aqui. O que mais chama atenção, né, quando se fala dos Estados Unidos? Para mim, me chama atenção diversos fatores, desde a economia, né? Até a política, a parte bélica e, por fim, a organização do país em si. E eu estou falando de um país que sempre foi um país frio e calculista. Então, todos os passos ao longo do seu desenvolvimento, eles foram frios e calculistas. Então, para ocupar o espaço que ele tem de supremacia hoje. Para mim, é um misto de organização, coragem e frieza. Essa pergunta aqui do posto de gasolina, eu quero dizer para vocês que eu fui pesquisar, porque eu pensei, será que tem alguma coisa a ver com a cultura, né? Ou culturalmente, sei lá, falando? Não. Sabe por que, que o posto de gasolina americano não tem frentista? A grande maioria, tem alguns que tem, tá? É para economizar na mão de obra. Então, assim, a mão de obra é desnecessária se existe uma bomba que é self-service. Então, ter frentista é um serviço que gera muito custo, né? Então, assim, manter um funcionário é caro, né? No Brasil, esse tipo de bomba é proibido por lei para garantia de emprego da categoria. Mas esse tipo de serviço também garante um combustível mais barato. Então, assim, quanto mais limpo for o custo, né, do produto que oferecer, mais barato ele pode se tornar. Então, no Brasil, por lei, é proibido esse tipo de bomba, né? Os frentistas são garantidos por uma lei. Eu achei muito legal essa pergunta, assim, tipo, me fez pensar, até pesquisar sobre. E agora é a última pergunta, já tá dando quase 10 minutos de vídeo. Eu falei que demorava. Então vamos lá. Já existia uma teoria em que a população ela crescia de forma exponencial, que é um crescimento multiplicado diariamente por uma constante. Então, e que esse crescimento ele é de uma velocidade atípica, quase incontável. Então essa era a primeira
Teoria, que as pessoas se multiplicavam de uma forma muito rápida, e crescia de uma forma exponencial. O Frank verifica que, na verdade, existe uma tendência que as populações de diferentes lugares cresçam de formas conforme os ciclos que se intensificam e depois reduzam também, sob as mais diversas razões. Então, assim, ó, o que ele descobriu foi o quê? Que as pessoas, os lugares cresciam, as pessoas se multiplicavam de forma diferentes. E aí tem várias razões. O que faz a população crescer? O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida daquele lugar, a longevidade, né, se o país acaba tendo uma grande longevidade, isso faz com que tenha mais população. E o que faz a população diminuir? A criminalidade, a mortalidade, né? Tudo isso, o controle de natalidade, tudo isso faz com que as populações também diminuam. O que acredita-se é que estamos caminhando para um mundo cada vez mais velho, né? A pirâmide ela irá inverter, né? Existe uma pirâmide populacional e essa pirâmide ela vai inverter exatamente por quê? Porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? Gente, as outras perguntas vão estar no próximo vídeo, tá? Eu agradeço muito por quem mandou a pergunta. Tô com muita saudade de vocês. Um beijão, até a próxima.